Olá pessoal, mais uma videoaula da trilha 3. Estão percebendo que a trilha 3 temos várias videoaulas, tá certo? E agora, até então, estávamos falando de variáveis aleatórias discretas, distribuição de probabilidade discreta. Agora vamos entrar então nas distribuições contínuas de probabilidade. Primeira coisa em mente: a principal diferença entre a variável aleatória discreta e contínua em relação ao cálculo das probabilidades segue a seguir. Segue a seguir? Segue lá. Vamos lá. A variável aleatória discreta, a função de probabilidade vai produzir a probabilidade da variável aleatória assumir um valor em particular, tá certo? Já na contínua, a função de probabilidade vai ser uma função densidade de probabilidade. Eu não vou ter um valor particular. Eu vou considerar um intervalo. Então, olha só. Na distribuição contínua, a área sob o gráfico correspondente a determinado intervalo produz a probabilidade da variável aleatória contínua assumir um valor nesse intervalo. Então, quando calculamos a probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, calculamos a probabilidade da variável aleatória assumir qualquer valor no intervalinho de interesse, tá bom? Então, nós podemos ter uma distribuição de probabilidade uniforme, que é dada por essa função aqui, tá certo? E vamos ver aqui, seguindo esse exemplo, ó, tempo de voo. Suponha que a variável aleatória x represente o tempo, então a variável contínua agora, tá certo? Associada a uma unidade de medida, de voo de um avião que vai de Brasília a Maceió. Suponha que o tempo de voo possa ter qualquer valor no intervalo de 120 a 140 minutos. Uma vez que a variável aleatória x pode assumir qualquer valor, né, desse intervalo. X é uma variável aleatória contínua, né, que eu acabei de falar, e não é discreta. Suponha que dados suficientes de voos reais estejam disponíveis para podermos concluir que a probabilidade de tempo de voo no intervalo de 1 minuto qualquer tem a mesma probabilidade de tempo de voo em um outro intervalo de 1 minuto contido nesse espaço de 120 a 140. Então, por isso que a gente considera aí uma distribuição, então, contínua uniforme, né? Ó, uma função de densidade de probabilidade uniforme, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos então determinar a função de probabilidade. Eu vou fazer aqui, tá? Então, a gente quer saber quem é esse f de x. Bom, aqui, ó, 1 sobre b menos a, nesse caso é 1 sobre 140 menos 120, que vai dar 1 sobre 20, tá certo? Então, 1 sobre 20, nesse intervalo, entre 120 e 140 minutos, tá certo? E vai ser 0, caso contrário. Então, ó, essa é a função densidade de probabilidade, tá? Muito bem. Beleza. Agora, né, o que eu posso fazer aqui, eu vou poder fazer em algum momento, é atribuir essa probabilidade, tá bom? Vamos lá. Então, aqui só tá o gráfico bonitinho para vocês, tá? Ó, essa aqui, beleza? E agora, para atribuir a probabilidade, eu vou usar a área, né, como uma medida de probabilidade. Então, aqui, né, que eu tinha esse tempo de voo de 120 a 140 minutos, eu quero calcular a probabilidade de ocorrência de um voo no intervalo de 120 a 130, ó. Tá? Esse agora é meu intervalo de interesse. Então, a gente está vendo que é um retângulo. E a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. A base é 130, né? Menos 120, tá certo? Que vai ser igual a 10. E a altura é 1 sobre 20. Então, isso aqui vai ser 10 sobre 20, que vai ser igual a 0,5. Então, a probabilidade de ocorrência em um voo, né,
de um tempo de voo nesse intervalo aqui, ó, é de 0,50, tá bom? Muito bem. Bom, nesse exemplo 7, ainda considerando, né, a figura anterior, vamos calcular a ocorrência de um tempo de voo entre 128 e 136 minutos. Então, agora eu quero isso daqui, ó. Ok? Então, agora eu vou calcular, né? A gente já viu que é a área, né? Então, vai ser base, que é 136 menos 128, vezes a altura, tá certo? Então, vai dar 8 sobre 20, que vai ser igual a 0,40, ok? E posso também, né, calcular aqui o valor esperado. Deixa eu ver se... Tá. Então, o próximo passo é calcular o valor esperado também, tá bom? Bom, então, ó, o que podemos dizer a respeito da área do gráfico, da função e a da probabilidade? Então, ó, vamos verificar. Uma vez identificada a função de densidade, a probabilidade de x assumir um valor em qualquer intervalo, né, nesse intervalo, vai ser dada calculando a área sob o gráfico, tá certo? Então, dada a distribuição uniforme do tempo do voo e usando a área como uma probabilidade, podemos responder a quaisquer questões probabilísticas sobre os tempos de voo nesse intervalo considerado. Então, ó, uma coisa legal, bacana para vocês terem em mente. Se eu calculo a área total, no meu intervalo total, vai ter que dar 1, porque a probabilidade de ocorrer um voo, né, entre 120 e 140 é de 100%, tá certo? Então, tal qual a gente viu lá na probabilidade discreta, vale para a contínua. A soma de todas as probabilidades nesse intervalo aqui vai ter que dar 1, tá bom? E f de x vai ser maior ou igual a 0 para todos os valores de x, tá? Muito bem. Bom, quais são as principais diferenças no tratamento das variáveis aleatórias contínuas e no tratamento de suas contrapartes, né, discretas? Então, agora, a gente não vai mais falar da probabilidade da variável aleatória assumir um valor particular, tá bom? Vamos, então, agora falar da probabilidade da variável aleatória assumir um valor dentro de um intervalo determinado. Nesse caso do voo, foi nesse intervalo de 120 e 140 minutos. E a probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um valor dentro desse intervalo determinado, né, x1 e x2, ela vai ser a área sob o gráfico da função densidade de probabilidade, tá certo? Muito bem. E posso, então, calcular o valor esperado, ou a média, e a variância, tá bom? A é o menor valor nesse intervalo e B é o maior valor nesse intervalo que a minha variável aleatória pode assumir. Então, voltando lá nesse exemplo, né, de 120 menor ou igual a x, menor ou igual a 140, x maior ou igual a 120, menor ou igual a 140, o valor esperado, a média, vai ser 140 mais 100, deixa eu botar direito, né? 120 mais 140 dividido por 2, que vai ser igual a 130. Então, em média, esse voo vai levar 130 minutos. E a variância, né? 33,33 e o desvio padrão 5,77. Beleza, pessoal? Muito bem. Exercício, então, em sala de aula, tá? Bom, exercício eu vou fazer em sala, então não percam a aula. E agora, vamos ver, então, a distribuição de probabilidade normal, tá certo? Então, é a mais importante, gente. Então, ó, foca nisso aqui, ó, mais importante. Aplicações: altura e peso das pessoas, notas de exames, medições científicas, índices pluviométricos, tá? E legal, chegamos aqui na forma, uma curva normal. Então, vocês podem perceber que tem um formato de sino, tá certo? Uma distribuição normal, né?
E a função de densidade de probabilidade que define a curva em forma de sino é dada por essa função aqui, tá? Onde μ é a média, sigma é o desvio padrão, π é o 3,14159, E é o número de Euler, tá? 2,71828 e por aí vai, tá bom? E temos então algumas características dessa distribuição normal. Então, ó, a família inteira das distribuições de probabilidade normais é diferenciada por dois parâmetros, a sua média e o seu desvio padrão. O ponto máximo da curva normal está na média, que também é a mediana e a moda, ó. Então, ó, isso aqui, ó, tá bom? Então, esse 20 aqui é a média, é a mediana, tá? E a moda dessa distribuição. A média da distribuição pode ser qualquer valor numérico, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo. Então, nesse gráfico que eu mostrei, né, nós temos 3 distribuições normais com o mesmo desvio padrão, mas 3 médias diferentes, menos 10, 0 e 20, olha só. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ó, menos 10, tá vendo? 0 e 20, tá? Mesmo desvio padrão, ó. Eu tenho a mesma largura aqui, né, nessas 3 curvas e a média que é diferente, tá bom? Então, ela tá um pouco deslocada aqui. A distribuição normal ela é simétrica. Então, a forma da curva esquerda da média é uma imagem espelhada da curva direita da média, tá certo? E o desvio padrão determina quanto uma curva é achatada, quanto ela tá mais assim, né? Ou assim, tá certo? Exibindo maior variabilidade dos dados. Então, aqui, ó, eu tenho uma figura aqui, ó, μ e o desvio padrão. Aqui, ó, eu tenho um desvio padrão igual a 5, ó, ela tá... Aqui ela é mais larga, tá vendo? Porque o desvio padrão é maior. Então, quanto mais larga for essa minha curva, significa que os meus dados estão variando mais, tá certo? Eu tenho uma maior variabilidade, tá? Então, as probabilidades da variável aleatória normal também vão ser dadas por áreas sob a curva, tá bom? Muito bem. Bom, aqui nós temos as porcentagens de alguns intervalos comumente que a gente utiliza, né? Então, se a variável aleatória está dentro de mais ou menos um desvio padrão da sua média, essa é a probabilidade. Se está mais ou menos 2 desvios, 95,4. Se está mais ou menos 3 desvios, 99,7. Tá? Então, aqui tá desenhadinho para vocês verem, tá bom? Bom, essa é a função de densidade de probabilidade normal. Então, a gente vai ver aqui essa variável z, tá bom? Que a gente vai ter uma tabelinha aí de conversão. Então, ó, de maneira análoga às outras variáveis aleatórias contínuas, os cálculos de probabilidade com quaisquer distribuições normais são realizados calculando as áreas sob o gráfico da função de densidade de probabilidade, tá? Então, 3 tipos de probabilidade que nós vamos calcular. A probabilidade que a variável aleatória normal padrão z, né, pode ser menor ou igual a um determinado valor. Esse z pode estar entre 2 valores, ou esse z pode ser maior. Então, primeiro, vamos ver o exemplo 7. Calcule a probabilidade de z seja menor ou igual a 1, tá certo? Então, aqui, ó, aqui eu tenho 1, então eu quero calcular essa área daqui, tá vendo, pessoal? Menor ou igual a 1. Então, eu venho lá na minha... Vai ter uma tabelinha, tá? Que depois eu vou entregar para vocês. Então, eu venho aqui, ó, minha coluna aqui, vertical, ó, 1, tá certo? E veja onde tá, é 0,00, então tá aqui, ó. Então, essa seria a probabilidade, tá? Então, ó, z igual a 1 é o valor localizado na intersecção, né, da linha rotulada como 1, tá certo? E da coluna rotulada como 00. Então, aqui eu tenho a linha, que é rotulada como 1, e aqui eu tenho a coluna, tá certo? Então, eu olho lá e vejo que é 0,84
13, tá bom? Muito bem. Nesse exemplo 8, ó, essa tabela aqui grandona. Calcule a probabilidade de que Z esteja no intervalo de menos 0,50 e 1,25. Então, olha só. Eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui. Ó. Então, concorda comigo que a minha região de interesse, né, que eu quero calcular a probabilidade, seria esse daqui, tá certo? Essa é a minha região de interesse que eu quero calcular. Ok? Bom, para isso, né, para eu calcular isso, vocês concordam que eu posso pegar essa área, tá certo? E essa área aqui e subtrair uma da outra, né, que vai sobrar só o meio, tá certo? Então, eu vou primeiro, né, os passos, encontrar a área sob a curva normal à esquerda, né? Que é essa área daqui, à esquerda de Z igual a 1,25, tá certo? Depois, eu vou encontrar a área sob a curva normal à esquerda, que é essa área daqui, de Z igual a menos 0,50 e, por fim, eu vou subtrair, né, a área da esquerda, tá certo? Eu vou pegar, ó, essa área daqui, tá certo? E vou subtrair, então, né? Eu vou pegar esses intervalos, vou subtrair essa maior, tá certo? Peraí. Dessa menor aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui na nossa tabela, ó, qual é a probabilidade do menos 0,50, ó. Vamos olhar aqui, ó. Vou até mudar a cor para ficar mais fácil. Menos 0, ó, a linha, tá vendo? E a coluna 0, ó. Então tá aqui, ó. Eu vou anotar isso daqui, ó. P Z menor do que menos 0,50 é igual a 0,3085. Agora, qual é a probabilidade do Z menor ou igual a 1,25? Tá certo? Maior, né? Maior ou igual a 1,25. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó, vamos lá. Ó, 1,2, tá vendo? A linha e a coluna aqui, ó, 005, ó. Então tá aqui, 8944. 0,8944. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó. Então, a P menos 0,50, Z maior ou igual, né, a menos 0,50 e menor ou igual a 1,25, vai ser igual a 0,8944 menos 0,3085, que vai ser igual a 0,5859, beleza? Bom, no exemplo 9, eu quero calcular a probabilidade de que Z esteja no intervalo entre menos 1 e 1, tá certo? Então, a gente vai calcular aqui, ó, P, né? Z está entre esse intervalinho aqui, ó. Então, isso aqui vai ser Z menor menos P. Então, novamente, eu vou lá na minha tabela, ó, 1 e 1, ó, 0,8413, tá vendo? E o menos 1, ó, menos 1
e 1, 0,1587. Então, vou subtrair esses dois valores. Tá certo? Então, eu tenho aqui 0,6826. Beleza? Ó, esse intervalo, isso aqui que eu tô calculando, né? Que é a minha área de interesse. Então, eu pego essa área aqui, né? Essa área daqui e subtraio dessa área daqui, tá certo? Então, eu tenho exatamente essa área do meio, que é a minha área de interesse. E o último exemplo, calcule a probabilidade de obter um valor de z pelo menos 1,58. Então, o z tem que ser maior ou igual a 1,58, tá certo? Então, eu quero agora, ó, essa probabilidade aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a probabilidade total, que é 1, tá certo? E subtrair da probabilidade do z menor ou igual a 1,58, tá certo? Então, novamente, olha aqui na tabela, ó, 1,5 e aqui na coluna do 0,8, ó, 0,9429. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos 0,9429, que vai ser igual a 0,0571. Beleza, pessoal? Então, gente, era isso que eu gostaria de ter falado com vocês nessa videoaula. Bom estudo e até a próxima. Ó, só para aqui reforçando o que eu já mostrei, tá bom? Até o próximo, então. Tchau!